Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, e agora em dezembro de 2025 entrou no catálogo da Amazon Prime a minissérie em 3 episódios Razão e Sensibilidade, mais uma adaptação do clássico da Jane Austen, desta vez lá de 2008. O roteirista, o criador desta minissérie é o Andrew Davis, o mesmo da sensacional minissérie também adaptando romance da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, a de 1995, que tem o Colin Firth como o Mr. Darcy. Aliás, esta minissérie também entrou no catálogo da Amazon Prime, tá? Só que esta, do Orgulho e Preconceito, eu já resenhara por escrito no blog do Albino Incoerente. Eu não lembrava se eu tinha visto Razão e Sensibilidade. Assisti, gostei e continuo não sabendo se eu vi ou não, tá? Provavelmente isso se deve ao fato de que eu tanto amo a versão em filme de 1995, dirigida pelo Ang Lee, roteirizada pela Emma Thompson, estrelada pela Emma Thompson, né, pelo Hugh Grant, pela Kate Winslet, né? Então, assim, eu tinha não só o DVD, eu tenho, deve estar perdido por algum lugar, preciso vender essas coisas, não tenho mais onde tocar. Eu tinha o CD da trilha sonora, né? Eu cantarolo uma das canções da trilha incidental do filme de 95. Então, sei lá se eu vi o de 2008, mas eu gostei bastante. São complementares, são visões diferentes da mesma história, no sentido de que esta de 2008 aquele conteúdo, vamos dizer assim, sobre os homens e sobre quem é romântico, quem é mais romântico, Willoughby ou o Coronel Brandon, isso está assim explicado, né, em monólogo ou diálogo expositivo. Não vou dar spoiler, não, mas vou comentar algumas coisinhas assim que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Nos papéis secundários, né, tipo John Dashwood, tem lá Mark Gatiss, tem o Father Brown, né, o Mark Williams, você vai vendo assim, eu que vejo tanta série, minissérie britânica, o Coronel Brandon dessa história, dessa adaptação, né, o David Morrissey, eu acho muito mais apropriado, vou causar celeuma, acho, do que o Alan Rickman. Eu amo o Alan Rickman, eu acho que ele é um grande Coronel Brandon, mas a personagem do Coronel Brandon tem 35 anos, o Alan Rickman já era um cinquentão lá em 1995. Então, vê-lo em um romance com aquela adolescente de 17 anos, creepy. 30 anos atrás não era, né? A gente vai mudando as sensibilidades, as razões e sensibilidades. Na verdade, razão e sensibilidade claro, todo mundo que acompanha Jane Austen sabe da história, né? Você tem as irmãs Dashwood e a mamãe Dashwood que ficam sem a sua propriedade vasta, porque quando o papai morre, a mamãe era o segundo casamento. O primeiro filho era o John Dashwood e no sistema legal britânico da época, a transmissão de propriedade ia para o filho mais velho. Então, ele nem era irmão total dessas meninas e ele tinha uma esposa, a Fanny, nossa, pérfida. Então, essas moças, essas mulheres Dashwood são obrigadas a irem morar em um cottage, né, em uma cabana lá. Bom, e razão e sensibilidade por quê? É o modo como as duas irmãs, né, lidam com as situações. A mais velha, que deveria ter 19 anos, né, segundo o romance, a Eleanor ela é mais racional e a Marianne é mais sensibilidade, ela é mais emotiva. Na verdade, é a Jane Austen também criticando o romantismo. Romantismo com R maiúsculo, a toda aquela gama de emoções
nessa minissérie tá bacana, né? Porque eles estão. Quando a Marianne conhece o Willoughby, você gosta do Pope, o Alexander Pope, um poeta inglês, mais de cunho tradicionalista, racionalista, porque bebia mais das fontes dos gregos, né? Não, eu odeio Pope, eu gosto do Byron. E a Marianne nem conhecia o Lord Byron. Nossa, e aí ele cita algumas coisas do Byron, ela fica maluca, porque o Lord Byron é assim, né? Emoção à flor da pele. Na cultura clássica, como a cultura clássica na literatura, poesia, né, sonetos, aquela coisa toda, você é mais delimitado pelas formas, né? Um soneto você pode escrever praticamente o que você quiser, mas só em 14 versos, delimitado pelas rimas e pela métrica. O romantismo quebrou isso. E a Jane Austen não gostava muito disso. Então, uma das coisas que ela batia na tecla é que você não pode mostrar muito as suas emoções, né? Então, a maneira como as nossas duas irmãs lidarão com os seus romances e é uma forma de criticar o romantismo também. Romantismo, de novo, com letra maiúscula, né? A escola literária, o tipo de ideia artística ali. Porque a obra da Jane Austen, ela não é no período vitoriano, ela é no período regencial, né? Nem tudo que tem aqueles vestidões é período vitoriano. Nem tudo que tem carruagem na Inglaterra é período vitoriano, né? Downton Abbey, por exemplo, não é no período vitoriano. Inclusive, ali é no período regencial. Então, uma das coisas que a Jane Austen sempre aponta nos romances dela é como que, para as mulheres, era vital conseguir uma posição através de casamento. Isso na literatura britânica do século XIX, de forma geral, está falando sobre transmissão de propriedade, aquisição de propriedade, mediante herança, mediante empreendedorismo, mediante casamento. É isso. E a Jane Austen está mostrando como aquele mercado era feroz, né? Vide a personagem em Razão e Sentimento, em Sense and Sensibility, da Lucy Steele. Veja o que ela faz. Aliás, eu amo, né? O sobrenome Steele é S-T-E-E-L-E. O verbo S-T-E-A-L, steal, é roubar, mas steel também tem uma coisa de aço forte, né? Então, é assim, essa história nesses 3 episódios mostra como que as duas irmãs vão se relacionar com os seus relacionamentos. A nossa Eleanor conhece o Edward Ferrars e a nossa Marianne, o Coronel Brandon, que é mais reservado, e depois ela conhece o Willoughby. O Willoughby, imagina, um herói romântico. Eu gostei dessa minissérie, por exemplo, porque eles explicam isso, né? Mas não precisava ter explicado, mas enfim. No final das contas, a Marianne, ela é iludida, sempre a gente soube disso, né? Aliás, ela quase paga com a vida dela para aprender que ela era iludida. Mas, assim, o grande romântico da história toda, inclusive com R maiúsculo e com R minúsculo, é o Coronel Brandon. E, inclusive, ele a resgata nessa versão, em uma hora, com o cavalo branco. Mas aí, a Marianne é resgatada 2 vezes, né? Duas chuvas, 2 tempestades. Imagina, né, gente? Romantismo adorável, esses negócios de tempestade. Ela uma vez ela é resgatada pelo Willoughby e outra vez pelo Coronel Brandon. O Coronel Brandon, ele vai resgatá-la praticamente para salvar a vida dela. Depois que ela toma essa chuvarada, é que ela vai ficar efetivamente doente. Mas ela estava em um estado de depressão muito grande. Essa tomada de chuva, segunda tomada de chuva, provavelmente quase que uma tentativa de suicídio, inconsciente ou não. No filme de 95 é bem
patente isso. Nesse filme, né, nessa minissérie, menos, mas também é. A gente intui, né? Ele, Coronel Brandon, é o grande romântico. Só que o que ele faz? Dentro da escola de comportamento de Jane Austen, ele também ele também é mais econômico quando está demonstrando seus sentimentos, assim como a nossa Eleanor, né? E nessa minissérie, onde todo mundo trabalha bem, onde todo mundo está com a idade apropriada, tô pensando, gente, de acordo com o romance. Eu continuo amando o filme de 95. Mas é estranho, a Emma Thompson tinha 38 anos, né? Ela já era uma spinster, considerada solteirona, não dava, né? Eu amo a Emma Thompson, eu amo aquele filme. Vou falar isso acho umas 5 vezes para não ter comentário. Mas você não entendeu. Mas faz uma diferença, né? Por conta, inclusive, do período. Essa mulher provavelmente não conseguiria casamento mais naquela faixa etária. Estava quase pronta para morrer. A Jane Austen morreu com 40 e poucos. Né? Enfim, aqui você tem um elenco que está bem mais apropriado e está todo mundo trabalhando bem. Inclusive, aí o Edward Ferrars é o Matthew de Downton Abbey. É o Dan Stevens. Tá muito legal. Eu vi de enfiada, assim, vi de maratona. Depois da maratona culinária e um calor desgraçado de noite de Natal e negócio de Natal, aí cheguei em casa à noite, no dia 25, e nossa, ar-condicionado no talo e vendo Jane Austen. Que maravilha, muito bacana essa adaptação, tá? Bacana mesmo. São formas diferentes, mas obviamente não diametralmente diferentes, porque você tem um livro para seguir, né? Da mesma história. Eu continuo amando, mas o filme de 95, se eu tiver que ver de novo, eu vou ver o filme com a Emma Thompson. Ah, você não acabou de falar que era um pouco inapropriado por causa da idade? Eu falei. Eu falei, mas eu continuo no meu gostar. Eu continuo gostando mais da de 95. Só que não me impede de perceber que a de 2008 também tem os seus pontos positivos, né? Vários, inclusive. E eu consegui gostar igual, né? Igual, mas, né? Gostar do mesmo jeito. Gosto de um, gosto de outro. Só que qual que eu prefiro? Ah, o de 95. Por quê? Porque tem valor emocional, né? É assim que funciona comigo. Tchau.